Olá, seja bem-vindo a mais um encontro com a palavra. No programa de hoje, enfocaremos a parte mais importante da carta de Paulo aos Romanos. Já comentamos que nesta maravilhosa obra-prima teológica, o apóstolo Paulo mantém uma linha de argumentação que vai do início da carta até o capítulo 11. Depois dos capítulos 12 ao 15, encontramos a aplicação prática do ensino apresentado. O último capítulo é repleto de cumprimentos e a argumentação básica da carta encontra-se nos primeiros 8 capítulos. Esta é a parte que abordaremos agora. E para começar, preste atenção nos versículos 21 a 31 do capítulo 3. Diz assim: Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas, no presente, demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está, então, o motivo de vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independentemente da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também, visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma. Ao contrário, confirmamos a lei. Devemos nos lembrar que Paulo estava falando sobre a autoconfiança que os judeus tinham por causa da religião, posição e privilégios que usufruíam por serem judeus. Um desses privilégios é que a lei de Deus tinha sido entregue a eles. Na segunda parte do capítulo 2 e no capítulo 3, Paulo deixou claro que o fato de os oráculos de Deus, a própria palavra de Deus e a lei terem sido entregues a eles, não significava que eles eram salvos. Paulo deixou bem claro neste trecho da carta que o propósito da lei não era salvar ninguém, mas sim nos fazer enxergar que precisamos da salvação. Ou seja, a lei nos faz reconhecer que somos pecadores. A partir do versículo 21 do capítulo 3, Paulo mudou de assunto. Para alguns teólogos, o capítulo 4 deveria começar com este versículo. Como você já deve saber, a Bíblia só foi dividida em capítulos e versículos no século XIII. Portanto, quando Paulo escreveu a carta aos Romanos, ele não usou capítulos nem versículos. Esta divisão foi feita muito tempo depois e, para alguns teólogos, nem deveria ter sido feita, ou deveria ter sido feita de outra maneira. Por exemplo, o versículo 21 do capítulo 3 de Romanos deveria ser o começo de outro capítulo, porque foi aí que Paulo mudou de assunto. O trecho começa com as palavras, mas agora... Até então, Paulo tinha dado as más notícias. Não que eu não goste do que Paulo escreveu até aí, mas é um texto muito pesado. É verdadeiro, mas é pesado. A Bíblia é muito realista e todos os seguidores de Cristo não podem ser ingênuos a respeito da natureza humana. Por isso precisa compreender que os primeiros capítulos de Romanos são importantes e precisa compreender muito bem os primeiros capítulos. Tenho certeza que quando conhecemos um pouco da natureza humana, concordamos com este trecho da carta aos Romanos e com o que Deus fez em relação a ela. A partir do capítulo 3, versículo 21, Paulo mudou de assunto com as palavras mas agora. A palavra mas é muito importante. Você deve estar lembrado do estudo que fizemos do livro de Salmos quando mencionei que algumas pessoas dizem: o Senhor é meu pastor, mas tenho filhos adolescentes. Ou, o Senhor é meu pastor, mas estou doente. Ou ainda, o Senhor é meu pastor, mas perdi o emprego. O Senhor é meu pastor, mas eu tenho problemas. Precisamos usar a palavra mas com outro sentido. Tenho filhos adolescentes, mas o Senhor
é o meu pastor. Perdi o emprego, mas o Senhor é o meu pastor. Tenho problemas, mas o Senhor é o meu pastor. Foi assim que Paulo usou a palavra mas. Mas agora a justiça de Deus foi manifestada independente da lei. Acompanhando a linha de pensamentos de Paulo, observamos que ele voltou ao assunto do capítulo 1, versículo 17. Você deve se lembrar que no versículo 14 deste mesmo capítulo, Paulo disse: Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o evangelho também para vocês. Não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E no versículo 17 afirmou: Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. O assunto que Paulo iniciou no capítulo 1 é retomado no versículo 21 do capítulo 3. Paulo tinha dito que o Evangelho também revelou a ira de Deus contra toda impiedade e injustiça do homem, e dissertou sobre isso até o versículo 21 do capítulo 3. Parece até que a partir do versículo 18 do primeiro capítulo, um parêntese foi iniciado, que continuou até o versículo 21 do capítulo 3. No final do versículo 20 do capítulo 3, Paulo fechou este parêntese e voltou ao assunto que tinha começado no versículo 17 do capítulo 1. A justiça de Deus é revelada no Evangelho pela fé, de um grau de fé para um outro mais elevado. Esta fé vem de Deus. Este foi o assunto que Paulo iniciou no versículo 17. Os teólogos afirmam que Paulo gostava de abrir muitos parênteses quando escrevia. Às vezes ele abria um parêntese e se esquecia de fechar. É importante que tenhamos noção destes parênteses quando estudamos os escritos de Paulo. Por isso, preste atenção em tudo que foi escrito no versículo 18 do primeiro capítulo até o versículo 21 do capítulo 3. E depois retome o pensamento que foi interrompido no versículo 17 do capítulo 1 de Romanos. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. No versículo 21 do capítulo 3, Paulo volta a esse assunto. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. No versículo 21, Paulo retomou o mesmo assunto, mas desta vez acrescentando que a justiça de Deus é revelada independentemente da lei, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas, uma justiça que é pela fé em Jesus Cristo para todo aquele que crê. Esta é a mensagem central do livro de Romanos. O assunto explorado por Paulo na carta aos Romanos é referente à salvação que não se baseia em obras nem no cumprimento da lei. Ela não se baseia na circuncisão, nem no fato de se tratar ou não de judeus. Como já dissemos, ela não se baseia na posição nem nos privilégios consequentes de alguma religião, nem de boas obras de qualquer tipo. A salvação é um dom gratuito de Deus que recebemos através de Jesus Cristo. Você precisa de fé em Jesus para receber o dom da justiça. É sobre esta justiça que Paulo fala nesse trecho da carta. No trecho mais importante da carta aos Romanos, Paulo afirma que Deus é justo e diz o que Deus exige para que sejamos justos. Paulo também afirma que Deus condena a injustiça. Deus sabe de uma coisa: jamais poderíamos ser suficientemente justos para alcançar o seu padrão de justiça. Paulo conta o que Deus fez. Deus enviou o seu único filho ao mundo para morrer na cruz, a fim de que pudéssemos nos declarar justos. Quando Deus nos declara justos porque cremos no sacrifício de Jesus na cruz, a justiça é chamada de dom de justiça. É a justiça que vem da fé em Jesus, não a justiça pelas obras, nem pelo cumprimento da lei, nem por qualquer coisa parecida. O ponto mais importante desta argumentação de Paulo é repetida várias e várias vezes e refere-se à justiça. Paulo revelou o que Deus quer que façamos. Deus quer que tenhamos fé. Foi por isso que no capítulo 4 ele mencionou Abraão. Ele explicou o que quis dizer quando usou a palavra fé, porque é de um grau de fé para outro mais alto. Conforme Abacuque disse, o justo viverá pela fé. E para explicar o que ele quer dizer com isto,
Paulo citou Abraão. Sempre que encontramos no Novo Testamento alguma citação de fé ou exortação para termos fé, o nome de Abraão é mencionado. Você não vai entender o que é fé se não conhecer a história de Abraão. Quando estudamos o Velho Testamento e o livro de Gênesis, então falamos de Abraão, sobre os altares que ele construiu e sobre as aparições que Deus lhe fez. Comentamos também que, num período de 25 anos, Deus apareceu 6 vezes para ele e que Abraão construiu 4 altares em resposta a estas aparições. Também comentamos que todas essas aparições e todos estes altares são de fé. E é por isso que no capítulo 4 Paulo enfoca este assunto. Deus quer que, no final, depois que você entender o que Paulo quis dizer, eu e você creiamos. O apóstolo João apresentou o seu evangelho desta forma. Em cada um dos capítulos ele respondeu as perguntas: quem é Jesus, o que é fé e o que é vida. Se você entender quem Jesus é e crer nisto, terá vida eterna. Por isso, em cada capítulo, João apresentou Jesus de uma maneira e expôs o que é fé. Ele ilustrou o que é fé e deu exemplos de fé. Ele fez isto para que compreendêssemos o que significa crer ou ter fé. Depois ele também apresentou o que é vida eterna. Esta qualidade de vida é chamada de vida eterna. No capítulo 4 de Romanos, Paulo tem a mesma intenção e, por isso, este capítulo é tão importante. Sabe que eu gostaria muito que você lesse o capítulo 4 de Romanos para entender melhor o que nós estamos estudando. Mas voltando ao que Paulo estava falando, ele afirmou que a justiça de Deus é revelada ou manifestada independentemente da lei e é testemunhada pela lei e pelos profetas. E é com muita alegria que Paulo nos leva a entender que tudo é revelado para nós, para você e para mim, através de Jesus Cristo. É por isso que constantemente nós estamos aqui falando sobre Jesus Cristo. É por isso que Paulo, na carta aos Romanos, apresenta o Senhor Jesus como o grande Senhor que pode justificar, perdoar, dar nova vida. Nós temos que ficar por aqui hoje, mas eu sei, você não vai perder o próximo programa. Deus lhe abençoe. Que lição importantíssima! Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo encontro com a palavra.